Se você disser I do a teacher ou I do a manager, você está dizendo que você está fazendo sexo com uma pessoa que tem essa profissão. Pode ser malícia. Então não caiam nessas confusões. Do, does, to be. Hello, Internet. You're watching Simple with Jonas. And I've been asking myself a question. Do or does? Which one should I use? Is it different than verb to be? Don't think about do and does. Do is not a special verb. Does is not another special verb. Let's try to understand it in a different way, okay? Because I'm sure that you have been thinking about this wrong. Olha, uma das coisas mais confusas no inglês é quando a gente estuda uma coisa achando que ela é especial, quando na verdade ela não é. Do e does não são um caso atípico. Qualquer verbo no inglês, exceto os modais, isso aí é outra história, eu não vou falar deles agora, precisa do som de s quando a gente se refere a he, she, it. Ai meu Deus, eu tenho que decorar isso? Pense no seguinte, quando você fala de uma coisa, pode ser uma pessoa, um objeto, um bicho, quando você fala de tem que usar o S no verbo. Ou seja, I love to speak English. He loved to speak English. Não, he loves to speak English. He loves it. Então, no do, o que a gente faz? I do, he does. I do yoga. No, I don't do yoga. I'm not flexible at all. He does yoga. She does yoga. They are flexible. I am not. Do é um verbo bem interessante. A gente aprende como se fosse uma regra gramatical. Do não é regra gramatical. Eu tenho outro vídeo sobre ele, um vídeo bem antigo, que eu recomendo que vocês assistam, certo? Eu vou colocar até o cartãozinho aqui em cima e no final, depois de assistir isso, vocês podem ir lá. Mostrando que do não é simplesmente uma regra gramatical. Do tem um sentido. Do é um verbo que representa ações no geral. Então, é um verbo que pode substituir outras ações ou simplesmente ele pode dar força a outras ações. Quando você fala, por exemplo, I love my family, e uma pessoa discute com você dizendo que não é verdade porque você não está nem aí, você não liga para eles, seu pai estava doente e você não foi no hospital, você diz I do love my family. Por quê? Porque você está dando força ao love. É a mesma coisa como se você estivesse dizendo I love my family. Você está repetindo a ideia para enfatizar, certo? Então o do tem esse sentido de ênfase quando você está debatendo, quando você está discutindo. Mas para negativa e interrogativa, como virou muito comum, perdeu a ênfase e ficou com sentido normal. She doesn't like to speak English. She doesn't like. Does not like. Contraído, doesn't. O que está dizendo aí? Simplesmente está negando. Tem ênfase? Não. Antigamente era enfático. Hoje em dia já não é mais. Perdeu a força. Certo? He does, he doesn't. I do, I don't. Então, toda vez que você fala de você tem que usar o S. Não é apenas para o do, é para qualquer outro verbo. Por exemplo, eu já falei do like. E eu posso também dizer eat. I eat bread. He eat bread? No, he eats bread. Por quê? Porque é uma pessoa só, ok? Então, esse é o uso do S no inglês após os verbos. Não é apenas do e does. Pensando assim, você não tira apenas uma dúvida com essa dica. Você tira uma dúvida de conjugações em geral, ok? Fiquem atentos. Verbo do não é a mesma coisa de verbo to be. Verbo to be é para características. Eu já falei dele. Tem um outro vídeo, vou colocar aqui no final também. Verbo to be é para características. I am a teacher. Eu não posso dizer I do a teacher. Se você disser I do a teacher, ou I do a manager, ou I do a driver, querendo dizer a profissão, você está dizendo que você está fazendo sexo, certo? Do é um verbo genérico, então as pessoas
podem pegar pela malícia e imaginar que vocês estão falando de sexo. Porque eu estou fazendo a pessoa, eu estou fazendo uma ação com ela. Que ação é essa? Pode ser malícia, pode ser malícia. Então não caiam nessas confusões. Não paguem micos, porque até um verbo inocente como do pode não ser tão inocente assim, certo? Então do usem na forma certa. Do representa uma ação. Então vocês não vão usar o do para uma característica. Não, característica é verbo to be. I am a teacher. I am a man. I am 29 years old. I am Brazilian. Certo? Agora, I do Brazilian, caiam fora dessa, não dá muito certo não, ok? So, follow me on the next videos. Bye!